Trabalho com nomes próprios e projeto álbum de figurinha Olha o Bicho. ATPC da semana do dia 7 de novembro de 2022. Diretoria de Ensino da região de Mauá. Neste ATPC veremos 2 vídeos da trilha da alfabetização. O primeiro é sobre o trabalho com nomes próprios e o outro sobre o projeto álbum de figurinhas Olha o Bicho, para o trabalho com o sistema de escrita com os estudantes não alfabéticos. Ótima formação! Olá, sejam bem-vindos. Eu sou a Silvana Amorim, da equipe dos anos iniciais da Diretoria de Ensino da região de Mauá. Na trilha da alfabetização, hoje falaremos sobre alfabetização com nomes próprios. O conjunto de situações didáticas propostas tem como objetivo reflexões acerca do trabalho com a leitura e escrita de nomes próprios, em que seja possível os estudantes informar-se, discutir, justificar suas ideias, confrontar pontos de vista diferentes, construir argumentos para defender suas opiniões, gerando assim avanço na aprendizagem do sistema de escrita. A importância do trabalho com nomes próprios. O nome próprio ele tem uma função social, pois é o nome que identifica e diferencia pessoas e o torna especial. E o nome também representa a criança socialmente. Tem valor de verdade, porque se refere a uma existência e é significativo para a criança. É o nome que se refere a um único objeto. Eles percebem que o nome adquire muito sentido quando identificam seus objetos pessoais, como mochilas e lancheiras. É um modelo estável porque funciona como fonte de informação sobre a quantidade e variedade de letras. E a escrita do próprio nome, existe uma ordem das letras e uma quantidade. São disparadores para a reflexão do sistema de escrita alfabética, porque a criança percebe que se escreve da esquerda para a direita, e na escrita do próprio nome existe uma ordem das letras e uma quantidade. Geram conflitos. Quando o professor leva a criança a comparar o nome próprio com o nome dos colegas. Um exemplo é levar as crianças a perceber que Maria e Mariana começam da mesma forma, mas o nome de Mariana tem mais letras. Conhecer o nome das letras é fundamental para as crianças em processo de alfabetização. O alfabeto, ele é um precioso instrumento de consulta para situações de escrita. Mas para que o alfabeto ajude na compreensão do funcionamento da escrita, é necessário saber usá-lo. Caso contrário, ele não passará de uma lista de letras. O alfabeto, ele permite à criança perceber que escreve-se com letras que não podem ser inventadas, que têm repertório finito e que são diferentes de números e outros símbolos. Na sondagem, se você, professor, nota que a criança ainda não consegue diferenciar letras de números ou de símbolos, então você precisa propiciar atividades que façam o estudante perceber essa diferenciação. Trouxemos um exemplo de atividade que permite que a criança perceba o uso das letras na escrita das palavras e a diferenciação de letras e símbolos. O que fazer e como fazer? Afixar as letras do alfabeto junto com os estudantes, transformando esse momento de organização do espaço da sala de aula também em um momento de aprendizagem. Fazer um marcador de livro ou ficha avulsa como crachá de mesa, com o alfabeto completo para que possam consultá-lo sempre que precisarem.
organizar atividades de completar as letras do alfabeto, utilizando suportes variados. O próprio alfabeto fixado na sala de aula, o professor pode cobrir alguma das letras para que a criança identifique qual letra está sendo coberta, ou pode ser também atividade impressa com o alfabeto, faltando algumas letras para que a criança complete. E ensinar o estudante a cantarolar o alfabeto, de modo que compreendam a sequência das letras, ainda que não conheçam a sua forma gráfica. Esse procedimento vai ajudá-los a reconhecer o nome das letras, facilitando assim a aprendizagem. Recitar parlendas que envolvem o alfabeto também é uma ótima estratégia. Essas atividades devem ser repetidas em aulas alternadas e devem acontecer apenas enquanto houver crianças que não sabem o nome das letras. Depois disso, não tem mais sentido ou função ficar cantarolando o alfabeto. As crianças devem conhecer o nome das letras, pois em alguns casos o nome de algumas letras acabam fornecendo pistas sobre o som que elas representam na escrita. Não só o nome das letras, mas também é necessário o ensino da grafia das letras. Na imagem podemos observar uma boneca em diferentes posições. O objeto ele continua sendo uma boneca. Mesmo se cruzarmos as pernas ou os braços, ela não deixará de ser uma boneca. Comparando a boneca com a grafia das letras, a criança, no início do processo de alfabetização, ela enxerga a letra, às vezes, da mesma forma que a boneca, acreditando que se a letra estiver em outra posição, por exemplo, a letra A, ela vai continuar sendo a letra A independente da posição. Por esse motivo, alguns estudantes podem acabar escrevendo algumas letras de forma espelhada. Inicialmente, é recomendável o ensino da grafia com a letra de forma, a letra bastão. E à medida que forem dominando o alfabeto, as letras devem aparecer de outras formas. Por que é importante a letra bastão? Observe, por exemplo, a letra minúscula de imprensa. A letra D, se a criança estiver no início do processo, ela não vai conseguir diferenciar da letra B, da letra P ou da letra Q. Por isso que é muito importante o uso da letra bastão inicialmente no processo de alfabetização. É comum vermos modelos de alfabetos que trazem as letras de A a Z decoradas, com figuras cujo inicial é a letra em questão. Não é o ideal, pois a associação com desenhos confunde a criança. O melhor é que o alfabeto ele seja composto de letra imprensa maiúscula e que tenham contornos mais limpos. Geralmente, na sala de aula, o alfabeto ele tem as 4 formas da grafia das letras, que é importante que a criança tenha essa informação disponível. Mas o foco, inicialmente, é a letra imprensa, conhecida como letra de forma. O trabalho com nomes próprios na alfabetização deve proporcionar às crianças atividades dentro de um contexto que sejam significativas e lúdicas. O nome próprio é uma importante fonte de informação sobre o sistema de escrita e pode cumprir com alguns propósitos didáticos, como a compreensão de que não é qualquer conjunto de letras que serve para qualquer nome. A ordem das letras também não é aleatória, que o começo do nome escrito, ele tem algo a ver com o começo do nome quando é dito, relacionando assim a escrita à fala.
também a compreensão do valor sonoro e a análise. Quando a criança analisa semelhanças e diferenças entre o nome dos colegas, elas aprendem que um mesmo conjunto de letras, na mesma ordem, remete a um determinado nome, e que pequenas diferenças entre nomes podem remeter a nomes diferentes. Por exemplo, como acontece com Fernando e Fernanda. E observar diferenças, elas aprendem a considerar indícios variados para realizar a leitura. Um outro exemplo é que, se há poucas letras, ela conclui que é mais provável que seja Pedro do que Ronaldo. E a quantidade de palavras. Maria Clara tem 2 partes e Mariana só tem uma, embora as duas comecem com as mesmas letras. Além de fonte de conflito, os nomes próprios é um material de consulta para a escrita de novas palavras. Condições didáticas para situações de leitura e escrita de nomes dos colegas da classe. A lista de nomes dos estudantes da classe deve estar afixada em um local acessível e organizada de maneira bastante legível. Para isso, algumas considerações são importantes. Então, ao organizar a lista, cada nome em uma linha, todos os nomes devem estar alinhados à esquerda, pois isso facilita a comparação entre a quantidade de letras de cada nome. O tamanho da letra utilizada deve ser grande o suficiente para facilitar a consulta. Então, a letra de forma é a mais indicada. E apenas os nomes escritos devem constar na lista. Evitem o uso de fotos, de desenhos e outros indícios, como também diferenciar a cor do nome de menino e de menina. Isso não é necessário. É interessante também que a lista seja feita com a participação dos estudantes, garantindo a oportunidade de reflexão sobre o sistema de escrita. A organização da lista, é necessário conversar com as crianças qual é a melhor forma de organizar a lista com os nomes dos estudantes. É interessante que eles cheguem à conclusão de que a melhor forma seja em ordem alfabética. Cada nome registrado é importante que seja garantida uma reflexão no coletivo, de forma que os estudantes possam perceber as semelhanças e as diferenças na quantidade de letras, quais são as letras que iniciam, as letras finais, entre cada nome registrado. E ao se depararem com nomes semelhantes, é importante problematizar, de forma que os estudantes percebam que há necessidade de registrar o segundo nome, como, por exemplo, Maria Isabel e Maria Eduarda. Na organização do trabalho pedagógico, é interessante que na rotina semanal sejam reservados alguns momentos para atividades de alfabetização, análise e reflexão sobre a escrita alfabética, pois os estudantes somente ganharão autonomia para ler e escrever os seus nomes se houver um trabalho em que frequentemente eles tenham que ler e escrever nomes. E também se as atividades propostas não forem meros exercícios de identificação de nomes ou de cópias. É necessário que as atividades propostas façam sentido, ou seja, que exista um motivo claro e compartilhado entre todos para realizar as atividades. Então, você, professor, pode planejar situações sempre considerando a autonomia dos estudantes, para que assim eles possam enfrentar novos desafios. Atividades permanentes envolvendo o alfabeto.
a leitura do alfabeto. Essa leitura ela pode ser feita de forma sequencial ou não. Descobrir qual é a letra, o bingo das letras, parlendas que envolvam o alfabeto e a brincadeira de forca. Atividades permanentes com nomes próprios. Leitura de nomes na lista da classe, a leitura de nomes em fichas ou crachás, escrita de nomes, o nome oculto, a separação dos crachás de meninos e meninas, a comparação de nomes parecidos, bingo de nomes e a chamada de nomes. Com o uso da tecnologia, é possível se trabalhar com as letras do alfabeto, explorando a ordem, o alfabeto móvel de forma digital, atividades que explorem as letras do alfabeto, qual é a sequência, o que vem antes ou depois, e também atividades de leitura com os nomes próprios. Elencamos as habilidades essenciais que mobilizam a compreensão dos estudantes no processo de alfabetização, que podem ser trabalhados com nomes próprios. As habilidades essenciais sobre o conhecimento do alfabeto é distinguir as letras do alfabeto de outros sinais gráficos, que é EF01, LP04, nomear as letras do alfabeto, que é EF01, LP10A, e recitar as letras do alfabeto sequencialmente, que é a EF01, LP10B. Que as propostas das atividades sugeridas no trabalho com o alfabeto e com os nomes próprios possam auxiliá-los na sua rotina pedagógica. Para saber mais, você deve acessar o documento orientador. Lá você encontrará mais sobre a alfabetização com nomes próprios e outros materiais voltados para a alfabetização, como o citado, o alfabeto móvel digital, e também o link da ferramenta para a criação de atividades digitais. Para finalizarmos, deixaremos algumas sugestões de leitura, como o Batalhão das Letras, do Mário Quintana, o Bicionário, do Nilson José Machado, e o livro Uma Letra Puxa Outra, do José Paulo Paes e Kiko Farcas. Olá, espero que todos estejam bem. E hoje nas trilhas da alfabetização traremos um material riquíssimo para vocês. E agora revisitaremos juntos um projeto com alguns ajustes. Apresentamos para vocês um projeto que já foi trabalhado em nossa rede, adaptado da Diretoria de Ensino Zona Leste 1, álbum de figurinhas Olha o Bicho, que tem como foco o trabalho com os estudantes em hipótese de escrita ainda não alfabéticos, para que os mesmos avancem, visando subsidiar as escolas neste momento que enfrentamos, para a recuperação dos saberes das nossas crianças. Diretoria de Ensino da região de Mauá, Núcleo Pedagógico. Objetivos: promover a reflexão sobre o sistema alfabético de escrita e sua aquisição pela totalidade dos alunos do 1º ao 5º ano. Estabelecer correspondência entre a pauta sonora e a escrita, perceber que as palavras diferentes variam quanto ao número, repertório e ordem de letras, identificar semelhanças sonoras em sílabas, perceber que as vogais estão presentes em todas as sílabas, ler ajustando a pauta sonora ao escrito, aprender procedimentos de leitor em situação de estudo. Conteúdo, reflexão sobre o sistema de escrita alfabética. Organização das turmas. Cada escola fará o agrupamento dos seus estudantes para a realização das etapas do projeto. Lembrando que não podemos nos esquecer de seguir os protocolos da Covid-19, sempre tendo em mente o objetivo do mesmo, que é o de proporcionar a reflexão sobre o sistema de escrita alfabético, para que ocorra o avanço das crianças em suas hipóteses de escrita. Por isso, devemos pensar em organizar os agrupamentos produtivos de forma que isso seja favorecido a eles, garantindo em cada grupo crianças com hipótese de escrita pré-silábica, silábica sem valor sonoro convencional, silábica com valor sonoro convencional e silábica alfabética. Enfim, com saberes próximos. Vamos entender um pouco do projeto conhecendo agora as suas etapas? Temos então a primeira e segunda etapas, que se trata da apresentação do projeto aos professores e estudantes.
onde o PC deve apresentá-lo aos professores e falar em linhas gerais da proposta, no sentido de justificar o agrupamento, o trabalho e promover o estudo dele. O professor apresenta, depois de conhecer o projeto, aos estudantes o processo que o envolve, o produto final e quem serão os destinatários. Terceira e quarta etapas, agrupamento dos estudantes e materiais necessários. Precisamos pensar nos agrupamentos dos estudantes, de forma que eles tenham hipóteses próximas, mas diferentes. Assim terão a chance de complementar o que já sabem, confrontar seus saberes e, dessa forma, avançar juntos, como já falado anteriormente. O professor pode realizar os registros dos saberes dos estudantes antes de iniciar o projeto em um portfólio, assim como pode conter também o registro de todo o processo e evolução de cada um e como eles concluirão o projeto. Elaborar uma lista das palavras, de animais escolhidos para serem escritos pelos estudantes, separar papel craft ou canetão, ou as escritas dos estudantes pode ocorrer também na lousa. E temos algumas sugestões de livros que trazem poemas falando sobre os animais, como Olha o Bicho, que enviaremos em PDF para vocês, De Avestruz a Zebra, Zoô e o Bicionário, que as escolas possuem em seu acervo e pode ser lido como poema dos animais escolhidos para o dia. Enviaremos também uma lista dos animais sugeridos e seus respectivos poemas para dar suporte às escolas. Quinta etapa, atividades desenvolvidas no projeto. Então, temos a 5.1, a escrita coletiva. A escrita coletiva é uma atividade em que todos os estudantes participam, onde seu objetivo é a reflexão promovida aos estudantes que ainda não estão alfabéticos. Antes de iniciar a atividade de escrita coletiva, o professor deve escolher de 3 a 5 animais para a escrita coletiva em cada momento que for desenvolver o trabalho, isto é, por aula. Ele solicita a um estudante por vez que escreva na lousa ou no papel pardo o nome do animal por ele indicado e justifique para o grupo sua forma de escrever, que leia a palavra. Em seguida, pede a outra criança com saber próximo ao do primeiro que analise a escrita do colega e faça alterações escrevendo ao lado ou embaixo, sem apagar o registro das escritas feitas anteriormente, justificando as suas modificações. E assim sucessivamente, até que todos considerem a escrita boa para aquele momento. Vale ressaltar que o critério de escolha dos estudantes é de quem sabe menos para quem sabe mais. Assim, todos terão oportunidade de pensar sobre a forma de escrever determinada palavra a partir da escrita do outro. Haverá nos materiais que enviaremos para vocês, no documento orientador, um link, contendo também um vídeo da nova escola. E lá tem uma aula que traz todo o movimento que deve ter no momento do desenvolvimento da escrita coletiva desenvolvida por uma professora com seus estudantes. Caso fique alguma palavra que contenha erros ortográficos ou ainda não se chegou à escrita convencional, após todo o movimento desenvolvido lá na aula de escrita coletiva, realizada pelos estudantes que estão em hipóteses iniciais as mais avançadas, caso isso ainda persista, os estudantes com hipótese de escrita silábico-alfabético e alfabético terão o desafio de escrevê-las usando as letras móveis. Para isso, o professor deve entregar para cada dupla somente a quantidade de letras necessárias para a escrita da palavra que precisa ser corrigida, informando a eles que deverão utilizar todas as letras exatas. Enquanto isso, os outros estudantes, com hipóteses de escrita ainda não alfabéticas, podem iniciar a ilustração dos bichos do álbum, que serão as figurinhas do nosso livro. Atividade 5.2, a leitura. Em toda a aula que o projeto será desenvolvido, é necessário ter a leitura do poema de um animal, realizado pelo professor, e o estudante acompanhará a leitura. Portanto, é fundamental que a criança tenha o texto em mãos, para localizar as palavras solicitadas pelo professor, para que ele analise, reflita e faça ajustes sobre ela. Para os estudantes que se encontram nas hipóteses pré-silábico e silábico sem valor sonoro convencional, para que eles tenham desafios e reflitam, é necessário que ajustem a leitura e localizem as palavras.
É preciso justificar a escolha com foco na letra inicial e final, como, por exemplo, quando o professor pedir para circular cutia e o estudante circular sobrinha. Neste momento, o professor deve levá-lo a uma reflexão entre as palavras, questionando com que letra iniciou uma palavra, que letra iniciou a outra que ele circulou. Pode também se reportar a lista de nomes da sala, para pensar sobre um nome da sala que se iniciou com a mesma letra da palavra que o professor pediu para circular e assim por diante. Para os estudantes que se encontram nas hipóteses com valor sonoro convencional e silábico alfabético, para que estes tenham desafios e reflitam, é necessário que encontre a palavra solicitada pela professora e faça uma reflexão nas partes das palavras, os pedaços, as sílabas que a compõem e justifique quais letras são necessárias para escrevê-las. Além da leitura de poemas, o professor pode realizar leituras de outros gêneros, como algumas que traremos aqui de forma mais citada e no documento orientador, elas estarão bem explanadas. Então, vale muito a pena nos debruçarmos nele e lermos ele na íntegra. Então, temos entre elas a roda de curiosidades, textos de divulgação científica, roda de curiosidades, leitura em duplas, roda de curiosidades, perguntas curiosas e o gênero Você Sabia Que? E não podemos nos esquecer das estratégias de leitura que serão trazidas a seguir. Estratégias de leitura que devemos realizar para facilitar os processos da compreensão. Então, antes da leitura, realizar o levantamento do conhecimento prévio dos estudantes, lendo, por exemplo, o título do poema e perguntar sobre o que eles imaginam que será aquele assunto. Aqui no caso, o que eles sabem sobre os animais, antecipar informações, pode mostrar também ilustração de um livro e indagar sobre o que eles imaginam se tratar. Neste momento que antecede a leitura, procure garantir o fluxo da conversa sem ratificar ou negar o que as crianças dizem. Temos também, durante a leitura, confirmar ou ratificar as informações antecipadas por eles. Por exemplo, ler o primeiro parágrafo e pedir que verifiquem se confirma ou não alguns aspectos levantados por eles anteriormente, fazer perguntas à medida que perceber a necessidade de intervenção e, depois da leitura, trocar informações com os colegas, ao final da leitura realizar uma socialização coletiva, como por exemplo, ao concluir uma roda de curiosidades sobre os animais, sugestão que vem bem detalhada no documento orientador e depois será disponibilizado para todos, realizar uma releitura a partir de outras informações, reler um parágrafo, caso ache necessário, que venha complementar com a ideia inicial. Agora nós temos outra atividade, que é a 5.3, a legenda. É uma atividade sugerida aos estudantes que estão ainda nas hipóteses silábicos alfabéticos e alfabéticos iniciais. Pois as crianças, elas necessitam de desafios que vão de encontro às suas hipóteses para que elas avancem. E a legenda, ela tem como função principal de ajudar o leitor a compreender uma fotografia e para completar a informação desta com os dados. Ela circula em diferentes portadores de textos, como revistas, jornais, sites de internet e principalmente na esfera jornalística. Pode conter, além da descrição da foto, um comentário sobre a foto em destaque. Ela é composta por um verbo no tempo presente do indicativo, mais a descrição da fotografia. Chegamos agora ao produto final, que será o álbum de figurinhas confeccionado pelos estudantes, que pode ser compilado através de fotos, PDF, entre outros, destinado à exposição da escola, que pode ser virtual, usando meios como WhatsApp, Padlet, Meet. O meio ficará a critério de cada escola, respeitando os protocolos da Covid-19. Desde que o álbum seja composto por figurinhas de animais e seus respectivos nomes. Para os estudantes, em hipóteses de escrita ainda não alfabéticos, o desafio será a escrita dos nomes. Já para os estudantes silábicos alfabéticos e alfabéticos iniciantes, o desafio será a escrita das legendas. Cada turma terá seu álbum, que pode ser coletivo, por grupos ou individual. Como se dará o acompanhamento do trabalho de recuperação pelo PC? Então, ele entregará uma cópia deste projeto ao professor e o orientará a se guiar por ele. A partir deste documento, planeje e organize junto ao professor o trabalho de recuperação em sua escola.
Observe e acompanhe o trabalho em sala de aula, tendo em vista qualificar essa ação a fim de dar uma devolutiva ao professor e auxiliá-lo quando necessário. Traremos agora algumas considerações importantes que precisam ser levadas em conta para o desenvolvimento do projeto. É possível trabalhar de 3 a 5 nomes de animais por aula nas situações de escrita coletiva. A escrita coletiva também precisa ser um momento de muita atenção pelo professor, pois é nesta etapa que o estudante terá a oportunidade de refletir e perceber as possibilidades para o registro das palavras. É importante ressaltar que não basta o estudante ver a imagem do animal ou saber sobre ele que o fará capaz de escrever. É necessário todo o trabalho de análise sobre a palavra e suas partes, que foram trazidas no decorrer de todo o desenvolvimento do projeto. Para que na leitura ocorra reflexão, pode ser dado aos estudantes, em hipótese ainda silábico com valor sonoro, mais de um nome de animal que tenha início ou término com a mesma letra do alfabeto. Isso trará um desafio a eles, pois terão que pensar nas partes das palavras. Lembrando que temos alguns espaços no álbum que estão destinados a escritas ou leituras de legendas. É importante o professor incentivar e mediar neste momento, para que o estudante possa avançar na construção do sistema de escrita. Lembrando que enviaremos para vocês o PDF do álbum de figurinhas já estruturado para que os estudantes preencham com a escrita ou legenda e façam as ilustrações. Obrigada a todos, esperamos que desenvolvam um projeto em nossas escolas, pois ele vem contribuir muito para o avanço dos nossos estudantes em suas hipóteses de escrita. Além desse, há também outros vídeos e documentos que compõem as trilhas da alfabetização, e os convidamos a assisti-los, enfim, estudá-los. Continuem conosco nesta jornada, pois preparamos e selecionamos um material riquíssimo para vocês, que com certeza irá qualificar as ações em sua sala de aula.